Muito bem. O que vocês têm para me contar aí? Eu tenho uma dúvidazinha que eu acho que vai acabar sendo respondida quando o senhor começar. Mas, inclusive, eu posso até pontuá-la, que daí a gente direciona um pouco. Por favor. É o seguinte, quanto à equação, né, de Euler, quanto ao seu... ao ler, né, eu fui percebendo que um dos seus objetivos, né, é explorar as propriedades matemáticas, né, das equações fundamentais. Tá, isso aí eu consegui captar. Agora, o que eu fiquei com dúvida é em que isto, de fato, né, ele pode estar me auxiliando, né, para compreender melhor ou facilitar, enfim, a compreensão do meu sistema que eu estou ali analisando, no caso, o sistema termodinâmico em equilíbrio. Então, na verdade, ao longo do capítulo, a gente já vê algumas aplicações, né? Ali, por exemplo, quando ele calcula... Quando ele faz o exemplo do gás ideal, né? Ele vai usar tanto a equação de Gibbs do Ham, quanto a equação de Euler, né? Para obter uma equação fundamental. A partir de duas equações... Desculpa, para obter uma relação fundamental a partir de duas equações de estado. Não é isso? Que no caso a equação de Gibbs, ela é obtida através da diferencial da equação de Euler, né? É mais ou menos, né? Na verdade, duas coisas, né? É a diferencial dela e a comparação dessa diferencial com a primeira lei da termodinâmica. Então, de certa forma, tem uma certa dependência também, uma com a outra. Elas são relacionadas, sim. Estão relacionadas. Mas ambas você vai poder usar para obter o problema fundamental, né? Você querer obter, por exemplo, ou você saber as equações de estado do seu sistema e querer a partir, por exemplo, de duas delas obter uma terceira. Desculpa, a partir de duas delas obter uma relação fundamental, que é aquela que contém toda a informação física do seu sistema, né? Não é isso? Então, na verdade, seria caminhos que a gente está tratando de se chegar basicamente na mesma coisa? Não, como assim na mesma coisa? Por que na mesma coisa? Porque, em síntese, isso não são métodos de se obter a relação fundamental? Mas você pode, partindo da relação fundamental, também querer obter outras coisas. Sim, são meios, são formalismos matemáticos, aí está o nome, né? Relações formais, esse é o nome do capítulo. São relações formais que vão te auxiliar, né? Mas todas elas baseadas nos postulados, né? É basicamente uma consequência de tudo aquilo que a gente já vem fazendo. Certo? Deixa eu ver mais dúvidas aí, para fomentar as discussões. Deixa eu ver aqui um negócio. Pode falar, Nicole. Então, não sei se foi isso que o Douglas falou sobre a questão da aplicação, mas, assim, quando a gente está montando, pelo que eu entendi, né? Quando a gente está analisando, montando um sistema para a gente pegar e fazer a parte matemática, igual se a gente for fazer aplicação para estudar, tipo, alguma máquina, a gente estuda a entrada, né, da energia e depois a gente vai analisar para ver como que ela vai ficar depois, tipo, a saída da energia, né? Então, tem um sistema ali, a partir da vizinhança, das paredes ali, a gente
faz a matemática do que está acontecendo ali dentro, né? No caso, eles vai fazer a análise inicial da energia ou do tipo de calor que está entrando e transformar em matemática o que está saindo. É basicamente isso, ou não? Esse é o problema fundamental, digamos, mas aqui especificamente nesse caso é mais o tratamento de algumas relações formais e como elas podem te ajudar a fazer isso, né? Porque como a gente viu na última aula, a gente viu essa questão das paredes e tudo mais, né? Aqui são relações formais que vão ajudar a gente a fazer conta para descrever o nosso sistema, basicamente. Certo? Mas uma coisinha assim que eu tenho bastante dúvida na hora que eu tô montando assim, qualquer tipo de sistema, para fazer avaliação como vou falar, das grandezas que eu vou trabalhar ali, sabe? Para poder calcular, porque quando você vai fazer até uma análise experimental, você tem tipo, várias variáveis, só que você não vai trabalhar com tudo, você vai tipo, fazer um sistema específico, né? Usando algumas variáveis que estão envolvidas, e eu tô com dificuldade nessa parte aí de distinguir, sabe? Pegar só as variáveis que eu preciso mesmo para poder montar esse sistema matemático que eu preciso. Isso a gente, vai ter que trabalhar. Isso vem com a experiência, tá? Então, a princípio, todos os sistemas que a gente está vendo aqui, embora, por exemplo, nesse capítulo a gente vai ver que a situação ficou bem genérica, assim como no material que eu passei para vocês, lá do professor Claudio Schneider. Mas, quando a gente fala sistema simples, e inclusive isso é feito aqui, ele reduz, tá? As variáveis que a gente vai tratar. Claro que aí ele reduz para sistemas bem simples e conhecidos, né? Que basicamente vão envolver trabalho mecânico e trabalho químico. E calor, né? Mas, posteriormente, pode ocorrer de a gente estar interessado num sistema, sei lá, um sistema magnético e assim por diante. Na verdade, vocês quem já fez estatística sabe que isso vai acontecer naturalmente. E aí você não vai precisar das mesmas variáveis para tratar o problema, né? Então vocês já estão meio que, quem já fez estatística já está sabendo, né? Inverteu a ordem das coisas, então já está sabendo um pouco disso aí. Mas aqui, bom, a gente vai rever, né? Recordar é viver, como diz o outro. Ok? Então, a ideia aqui é a gente fazer uma revisãozinha, então, né? Dar uma ideia dessas relações formais. Que, como já comentamos rapidamente, são construídas a partir dos postulados, né? Ok, tá dando para ler aí? Parece que tá. Aqui melhorou ou não? Tá. Agora. Tá bom. Relações formais. Tá. Então, elas vão ser baseadas, né? A construção delas, obviamente, é baseada em todos os postulados que a gente viu até agora. A gente vai tentar explorar algumas coisas, né? Por exemplo, o postulado número 2, ou 3, agora me falhou a memória, vocês me lembrem aí, ele relaciona variáveis extensivas, né, até a entropia, basicamente, mas depois a gente aumenta isso para todas as variáveis extensivas, que são relações de primeira ordem, ou seja, são equações homogêneas de primeira ordem. E a energia interna é uma delas, né? Então, se a gente, por exemplo, pegar e multiplicar, está relacionado com a aditividade, né? Que caracteriza as variáveis extensivas, né? Então, se eu multiplicar todas os parâmetros aqui da minha dependência na representação de energia aqui, né? Então, seria o lambda S, multiplicar todos por lambda V, lambda N e pontinhos, onde aqui os pontinhos, ó, Nicole, serve para denotar todas as outros parâmetros variáveis que eu pudesse incluir no meu sistema. Para sistemas simples, né, fluidos puros e tal, a gente restringe esses 3 aqui e tá ótimo. Já conseguimos fazer bastante coisa. Então, essas relações de primeira ordem, elas têm essa propriedade aqui, ó, que vai ser a mesma coisa que eu multiplicar por esse mesmo parâmetro lambda toda a minha função U de S, V e N. Certo? Então, essa é uma propriedade, né? Isso aqui seria, sei lá,
propriedade, né? EQ homogênea de primeira ordem. A gente viu também que, por exemplo, para parâmetros intensivos, no caso para temperatura, a gente viu que a temperatura, a dependência funcional dela vai se transformar numa equação homogênea de ordem zero. Vocês lembram disso, né? Onde esse parâmetro aqui não vai aparecer, que vai ser, se eu multiplicar a temperatura, dependendo de S, V e N, por exemplo, multiplicar todos S, V e N por lambda, aqui não aparece nada, tá? Ela vai ser a mesma temperatura, ou seja, a temperatura não depende de como eu vou escalar o meu sistema, certo? Se eu vou aumentar o volume, dobro o volume, o número de partículas e a entropia, a temperatura não depende disso. Certo? Então, a partir dessa propriedade, ó, a gente pode construir a equação de Euler. Como é que a gente faz isso? E aí aqui os poucos que fizeram, tentaram fazer a leitura e me entregaram, que foram bem poucos, na verdade, acho que só 2 pessoas. Eu notei um pequeno equívoco aqui na leitura de vocês, ó, mas basicamente o que a gente está fazendo é tomando a diferencial desse cara todo aqui, ó, com respeito à lambda. E aí a gente tem que levar em conta uma propriedade lá de cálculo muito importante, que é a regra da cadeia, né? Você tem que lembrar disso. O que é a regra da cadeia? Exatamente. Chain rule, né? Então aqui, ó, se eu pegar e fizer essa derivada, então aqui, se eu tiver um du, né? Só que aqui, bom, teria que colocar tudo aqui, lambda S e tudo mais, né? Opa, desculpa, errei aqui. Eu tenho que derivar os dois lados, né? Então aqui eu tô derivando todo esse cara aqui, né? Toda essa função aqui em relação a um lambda S é o primeiro, tá? E aqui eu tenho que usar a regra da cadeia. Então aqui, no final, eu vou ter que usar a derivada desse lambda S em relação a lambda. E é isso que vocês esqueceram aí de levar em conta. Isso aqui tá errado. Então o que vocês fizeram tá errado, tá? Se eu fosse olhar o que tá escrito lá, tá errado aquilo lá. Ok? Aí eu vou para o segundo termo, vai somar, né? Então eu vou derivar tudo aquilo lá, né? E aqui, bom, eu vou fazer como livro, tá? Vou deixar os pontinhos aqui. Eu acho que ele coloca lambda x alguma coisa. xk. Isso aqui representa a mesma coisa que isso, tá? E aqui eu vou derivar em relação ao segundo, por exemplo, ao lambda v. Então aqui vai me aparecer um d, lambda v, d lambda. Certo? Por aí vai. Tem um terceiro termo, a derivada de tudo aquilo lá. Pontinhos. Lambda xk, pontinhos. Em relação, por exemplo, ao lambda n, e aqui eu vou fazer específico para o caso do fluido puro. Ele faz aquele somatório lá, né? Para todos os xj dele. Então aqui d lambda n, d lambda. E isso vai ser igual ao quê? Quando eu derivar esse lado de cá em relação a lambda, eu só mato esse termo aqui. Sim ou não? Ops, não está aparecendo. Ou está aparecendo? Deixa eu ver aqui. Tá aparecendo. Né? Então, aqui eu vou ter só um U de S VN, bom, e pontinhos, eu esqueci dos pontinhos aqui também. Ok? Aí o que a gente tem que notar? Ó, nota, para obter a equação de Euler, que S não depende de lambda. Lambda é um parâmetro multiplicativo aqui. Então esse cara aqui, aí sim vocês vão obter aquilo que vocês obtiveram lá, né? Só que vocês esqueceram desse detalhe aqui. Que vocês estavam aplicando algo como a regra da cadeia. Então aqui d lambda S d lambda vai ser só o S, né? Aqui eu vou ter só o S,
aqui eu vou ter só o V, aqui eu vou ter só o N, e por aí vai, se eu tivesse pontinhos aqui, né? Então tá, então o que eu tenho é todas aquelas derivadas lá, ó, vezes não sei o quê. E aí eu vou colocar como ele coloca aqui para tomar tempo, né? Então, du lambda xk em relação a lambda s mais, vamos dizer que eu tenho t variáveis aqui, né? Então aqui eu vou ter du lambda xk d lambda xj, certo? Vezes xj, e isso vai ser igual a u. Tá, então eu tenho uma função u aqui que é de t mais um parâmetros, né? Eu tenho t parâmetros aqui mais um, onde esses, basicamente, no meu caso que eu estava fazendo antes lá, era o t igual a 2, né? 2 mais 1. Só que aí tem todos os pontinhos, então todos os pontinhos estão incluídos aqui nesses t, nesses t parâmetros, né? E aí o que a gente nota? Aí sim eu posso fazer coisa, ó. Como esse lambda aqui, ó, é arbitrário, eu posso multiplicar por quanto eu quiser o meu sistema, sei lá, eu posso dobrar ele, eu posso multiplicar por 10, por 1000, posso dividir por 2, posso dividir por 1000, eu posso dividir pelo número de partículas, que a gente já fez, inclusive, para obter a representação em termos de densidades, lembra? Vamos fazer o caso de lambda igual a 1, tá? Então, para lambda igual a 1, o que a gente vai ter? A gente vai ter exatamente isso, ó, que é a derivada de u em relação a s vezes s, mais todo esse somatório aí de j igual a 1 a t, da derivada de u em relação a um xj aqui, que seria uma variável extensiva, né, caracterizada pelo j, né? No nosso caso aqui 1 e 2 seria v e n só. Mais um monte de pontinhos é igual a u, certo? Ou então, para esse caso específico nosso, então, isso aqui seria du ds vezes s mais du dv, v mais du dn, n é igual a ok? E aí o que a gente observa aqui? Que esse cara aqui, ó, é a temperatura, esse cara aqui é a pressão, e esse cara aqui é o potencial químico, na representação de energia. A gente tem que lembrar lá daquelas derivadas, né? Então, aqui a gente obtém a equação de Euler, né? Que vai dizer pra gente o quê? Que U é igual a TS mais PV mais μn, ok? Então, a primeira coisa que vocês podem notar quando vocês olham para essa equação de Euler, sabe o que é? O que vocês podem notar? O que ela está dizendo para nós? Compara com a primeira lei, tá? A primeira lei aqui é sempre um negócio assim, ó. du é igual ao quê? TDS, na verdade menos aqui, né? Na verdade menos, isso aqui é menos P, eu errei aqui. Tem sempre esse sinal aqui, né? Isso aqui é menos. TDS menos PDV, por causa daquele nossa convenção do trabalho lá, né? Menos PDV mais μdn. Mais pontinhos, né? Que seja. Aqui também eu devia ter botado pontinhos e tudo mais, né? Aqui também pontinhos. Então, se a gente comparar isso, a equação de Euler, o que ela vai dizer para nós? Que a gente pode integrar diretamente o nosso problema, a nossa primeira lei.
A primeira lei da termodinâmica ela pode ser integrada. Vocês conseguem perceber isso? Porque aqui, ó, eu tenho algo que é diferencial em U, né? Em S, V e N. E eu sei que, mesmo, que por ter a energia ser uma equação homogênea de primeira ordem, né? Um parâmetro extensivo que está lá garantido pelo postulado 2 ou 3, não lembro. Eu posso chegar nessa equação de Euler, tá? E essa equação de Euler está me dizendo, ó, então pera lá, eu posso pegar a primeira lei e integrar ela diretamente. O que não é trivial, tá? Porque a gente não sabe como é que é a dependência de T com S, P com V, Mi com N, etc. Certo? Tudo mais. Então não é algo trivial. Dizer, não, posso integrar direto. Mas a princípio eu posso. Então, aquele chutão que você poderia dar lá, assim, não, você é integrando direto, assim, que poderia dar um erro bem grande, a princípio dá para fazer, tá? Talvez para sistemas muito complexos, hein? Mas aí, talvez para sistemas muito complexos a coisa pode ficar diferente. Mas aí todo esse tratamento talvez precisasse ser refeito, né? Então é isso, essa é uma das particularidades da equação de Euler. Claro, essa é a equação de Euler na representação de energia. Só que aí, para passar para a representação de entropia, né, aqui é energia. Na representação de entropia, é só inverter. A gente sabe que U é invertível, né? A gente já falou sobre isso. Na representação de entropia, então, o que eu vou ter? Ó, eu posso inverter esse cara. E aí, o que eu vou ter? S vai ser igual a 1 sobre TU, né? Mais P sobre T, V, menos Mi sobre T, N. Mais pontinhos aqui, que seja. Tá, então, na representação de entropia, ela tem essa cara aqui. E se a gente for ver mais adiante, a gente vai usar esse aqui, ó. Em geral, a gente vai estar interessado. Bom, dependendo da situação, a gente está interessado na representação de entropia, tá? Então, essa é a equação de Euler, né? Alguém levantou a mão? Deixa eu ver. Juliana, por favor, pode falar. Por que o P sobre T ficou positivo e o outro negativo do lado que multiplica o N? Porque aqui a gente inverteu, ó. Daí porque aqui eu tô fazendo S, ó. Eu tô fazendo S, ó. Certo. E aí eu passei esse aqui dividindo pro outro lado. Primeiro eu joguei tudo para lá, então vai ficar mais PV menos MN, certo? Uhum. Aí eu divido tudo por T. Então vai ficar 1 sobre TU mais P, aí troca. Entendi. Essa é a mesma, quando a gente fez a primeira lei também, lá na representação de entropia, esse DS, vale a mesma coisa. E na verdade, aí, bom, você pode questionar esse sinal aqui, né? Que eu tinha esquecido agora há pouco. E aí esse sinal está relacionado com uma convenção do trabalho, lá que a gente faz lá no início, que o trabalho, ele é positivo quando ele é realizado pelo sistema, isso? Ou sobre o sistema? Agora até eu esqueci. Mas é vice-versa, né? Tem uma relação para esse sinal aqui. Quando a gente vai estar falando de máquinas e relacionando com um sistema com o ambiente, a gente pode aparecer algumas outras situações para esse sinal aqui. Mas por definição é isso mesmo. Ok? Então, essa é a equação de Euler, tá? Ela tem utilidade prática para fazer conta, tá? Que foi uma das questões levantadas pelo Douglas aí no início. A gente vai estar usando, por exemplo, quando vocês fizeram ali a leitura do gás ideal, que foi o máximo que foi solicitado para fazer na aula de hoje, né? A gente parte dessa equação aqui, ó, para obter algumas informações lá. Na verdade, para obter uma relação fundamental, porque S é uma relação fundamental. Na verdade, S, quando ela é S de U, V e N, ela é uma relação fundamental, tá? Eu vou comentar um pouquinho mais sobre isso adiante. Então, se eu tiver equações do estado que vão me relacionar, por exemplo, 1 sobre T e P sobre T, e Mi sobre T, ou essas duas aqui, eu consigo obter a terceira, ou com duas dessas e talvez
a terceira trabalhando como fosse densidades, que é eu divido tudo por N, né? Eu posso tentar encontrar uma equação fundamental, uma relação fundamental. Beleza? Então, muito bem. Aí a segunda, relações formais, que a gente acaba usando bastante, né? Vai estar relacionado com como a gente tá, como se conectam, né, os parâmetros intensivos do nosso sistema. A gente até já discutiu um pouquinho, né, sobre isso, que existe uma simetria. Eu comentei sobre variáveis conjugadas, vocês lembram disso? Que inclusive eu botei como sendo uma definição, né, que um parâmetro intensivo, ele possui uma propriedade que ele é sempre conjugado a uma variável extensiva, e aí você vai definir ele, por exemplo, assim, ó. Então, T está conjugada a S, P está conjugada a V, Mi está conjugada a N, e assim por diante. Sei lá, deixa eu pensar aqui, quais são os outros? Me ajudem aí, vocês que estudaram isso. A polarização de dipolo elétrico está relacionada com o campo elétrico, né? O momento de dipolo magnético está relacionado com o campo magnético, e por aí vai. Dependendo do que você está tratando no seu sistema, né? Você sempre vai ter variáveis conjugadas. E a forma de definir, então, e esse cara aqui vai definir uma equação de estado, né? T, P, Mi. Onde eu vou ter por exemplo, aqui na representação de energia, eu vou ter uma T de SVN. Assim. Uma P de SVN, por aí vai. Ok? Então, a gente já viu isso, tá? Só que aí existe toda essa simetria de conjugação entre as variáveis e tal. Só que existe uma relação que vai limitar como a gente vai poder relacionar elas, tá? Então, basicamente, se eu tiver 2 ou 3, eu posso ir eliminando, né? Se eu conhecer, por exemplo, é o que está colocado ali, né? Imagina que eu tenha um sistema simples. Tá? Em que eu tenho uma relação fundamental que esteja aqui na forma de molar, né? Por densidade, seja U de SV. Tá? Então, esse cara aqui é uma relação fundamental, beleza? Se eu conseguir eliminar, por exemplo, S e V entre 3 equações de estado que eu tenho para o meu sistema, eu consigo obter uma relação, né? Uma relação entre a temperatura, por exemplo, temperatura, pressão, potencial químico. Sistema simples, tá? Então não vou ter os pontinhos aqui. Certo? Isso é fácil de fazer, sabe? Só que isso pode ser estendido para sistemas muito mais gerais, além do sistema simples. E isso é feito, então, é o que permite ser feito a partir dessa relação, então, de Gibbs do Ham, tá? Então, como é que a gente faz isso, ó? Primeiro, a gente deve notar, vamos supor que a gente tenha, então, uma equação fundamental que esteja em T mais 1 parâmetros, né? Sei lá, S, X1 até XT. Isso aqui é uma relação fundamental. Em T mais 1 parâmetros. Eu tenho T aqui, mais a entropia S. Certo? Beleza? Então, esses caras aqui, a partir dessa equação fundamental, eu vou conseguir obter T mais 1, eu vou ter T mais 1 EQ de estado. Que na nossa anotação aqui, como a gente está na representação de energia, a gente denotou como sendo P. E na representação de entropia são os Fs, lembram disso? Então vamos chamar aqui de PK. Isso é igual a PK,
de S x1 até xt. Tá, então essas são equações de estado. Tenho e K, né? K vai correr de 1 até T, né? Ou de 0 a T, na verdade. Não, de 1 a T, tá certo. Não, de 0, porque eu tenho a equação para esse cara aqui. Ok? Então, se eu pegar, por exemplo, se eu pegar um parâmetro lambda, né, e definir ele como sendo dividido pela última variável, aqui, ó, 1 sobre xt, né? Se eu pegar, por exemplo, fazer lambda for igual a 1 sobre xt. No nosso mundo real de sistema simples, isso aqui seria algo 1 sobre n, que é o que a gente vai fazer bastante, tá? E aí o que eu obtenho? Aí eu posso pegar esse lambda, multiplicar tudo aqui, e eu vou obter essas minhas pk's aqui, ó, como sendo pk. Agora eu vou ter um S sobre xt, né? Isso está genérico, tá? Mas no nosso caso aqui, se fosse S sobre N, eu teria o Szinho, esse cara aqui, né? A densidade. Ok? Aí eu teria, sei lá, o x1 sobre xt. E por aí vai. Até um 1 aqui, que é igual ao xt sobre xt, né? Que vai sair fora, no final das contas. Então, agora, cada uma das equações, das T mais umas equações de estado, elas vão depender só de T parâmetros. Eu meio que eliminei um, né? Que seria esse cara aqui, ó. É uma forma de fazer a coisa. Trabalhar com molar, você elimina uma variável lá, né? E agora, se a gente eliminar essas T que sobraram aqui, entre as T mais 1, ele vai permitir a gente obter os parâmetros intensivos do meu sistema. É tudo uma questão de ir eliminando, fazer a eliminação, né? Agora, se eu quiser obter uma relação fundamental, né? Uma relação fundamental não, uma relação entre esses parâmetros, né? Uma relação funcional. Para isso, eu precisaria saber qual que é a relação fundamental do meu sistema, né? Ou seja, tem que ter uma forma analítica para esse cara aqui, ó. Vocês vão ver aí muitos problemas que isso aparece. Inclusive, uns eu já estão na lista, né? A gente dá como é que é a relação fundamental, aí vocês têm que fazer brincadeiras com ela. Ok? Então, se eu souber esse cara aqui, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que fazer uma sequência de passos aqui, indicados aqui, para obter as nossas equações de estado. Tá, beleza, tá? Isso, só que eu posso obter uma relação diferencial entre a relação entre os parâmetros intensivos, certo? Eu posso obter diretamente da equação de Euler, tá? Diretamente desse cara aqui ou desse cara aqui, tanto faz. Tá? Vamos fazer na representação de energia, por enquanto. Então, por exemplo, se eu diferenciar, né, pegar esse cara aqui e fazer a diferencial, né, partindo da equação de Euler, né, fazendo derivada, pode falar, por favor? Bom, pronto, é justamente esse o meu ponto da dúvida lá. É que necessariamente eu uso essa equação que eu obtive, né? Essa equação de Euler para tratar exatamente desse problema aqui. Necessariamente é ela que eu tenho que utilizar? Essa sim, relação? Para obter Gibbs do Ham? Sim. Sim. Pronto, é justamente isso. É isso aí. Tem que ser. Então, se eu diferenciar a equação de Euler, ok? Faz a diferencial total, né? E a equação de Euler, bom, vamos botar uma colinha aqui, né?
U é igual a TS menos PV mais MN, mais pontinhos aqui, que seja. Então, qual é que é a diferencial total aqui, ó? Eu vou ter que ter um DU e do outro lado, o que eu vou ter, ó? Eu vou tentar fazer de forma que eu consiga... Tá, deixa eu fazer assim, ó, quer ver? Isso aqui vai ser TDS menos PDV mais MIDN, tá? Só agora tem outros termos, ó. Vejam que eu só diferenciei S, V e N. Agora eu tenho que diferenciar. Então, vou ter SDT menos VDP mais NDMI. Tá? Essa é a diferencial total. Estou diferenciando ela totalmente. Só que esse cara aqui, ó, que eu propositalmente deixei dessa forma, e claro, na verdade aqui eu teria mais pontinhos, né? E aqui também, mais pontinhos. Mas qualquer pontinho que fosse, que eu tivesse aqui, eu ia ter uma variável correspondente aqui do outro lado, uma outra derivada, né? E, portanto, esse cara aqui, ó, vai ser identificado com o quê? Com a primeira lei. Primeira lei, certo? Conservação de energia, basicamente. Correto? Vocês conseguem enxergar isso? Sim. Então, se isso é a primeira lei, então esses caras aqui matam com o outro, e aí eu vou obter a famosa equação de Gibbs do Ham, né? Que é SDT menos V DP mais N dmi igual a zero. Então, vejam bem que isso é uma relação para os parâmetros intensivos do meu sistema, ó, porque o que está variando aqui? Ó, T, P e N, né? Essa equação. Então, a equação de Gibbs do Ham, ela fornece uma relação entre os parâmetros intensivos, tá? Vocês conseguem perceber isso? E ela diz mais. Ela é muito importante porque você pode usar ela, por exemplo, vamos tomar uma outra forma dela. Você pode, a partir de duas, ó, você consegue determinar a terceira, mas você não consegue determinar as três, elas não são totalmente independentes, certo? Justamente por eu ter um DT, DP e DMI, que no final vai igualar a zero aqui nessa fórmula funcional. Essa fórmula funcional aqui. Ok? Então, imagina que a gente divide tudo por N, tá? Que eu acho que é a sequência que o livro faz. Se eu dividir tudo por N, eu vou ter um S sobre N, aqui vai ter um Szinho. Conseguem ver isso? Menos V por N vai ser o quê? Vzinho. Tá? Mais um dmi igual a zero. Ou seja, o que essa equação me diz aqui, ó? Que a partir do conhecimento de T e P, eu consigo obter mi. Porque dmi vai ser igual ao quê? Vai ser igual a VDP menos SDT. Ok? Então, eu consigo obter esse cara aqui a partir do conhecimento desses dois aqui. Mas eu não consigo obter todas elas, as três, certo? Eu sempre preciso do conhecimento de duas para obter a outra. Ok? Mais ou menos a ideia? A ideia seria que quando eu tenho um valor de um outro seria meio que similar, oposto, seria mais ou menos por aí? Não, a partir do conhecimento de um, você consegue obter outro. Não é que seja similar ou igual. Você tem que conhecer, tá? Então, se você tem... Esses caras aqui são parâmetros intensivos. Em geral, eles vão estar presentes onde? Em equações de estado. Se você tiver duas equações de estado, você consegue obter a terceira. Se você tem a terceira, e seu sistema é simples, só tem essas três aqui, por exemplo, você consegue determinar uma equação fundamental para o seu sistema. E a menos que você vai ficar fazendo isso por integração e coisa,
a menos de uma constante, você vai ter toda a informação do seu sistema físico nesse cara. Dá para entender. Isso aí é como se fosse uma equação comum, né? Por exemplo, você quer determinar um certo valor, pensando, por exemplo, em um sistema de equações, né? Muitas das vezes você só com uma única equação você não consegue determinar todos os valores. Isso, Existe é um sistema, exatamente. Exatamente. Bem mais claro. Tipo, sei lá, você tem duas incógnitas, você precisa pelo menos de 2 equações. Mais ou menos isso, entendeu? Para o sistema ser solúvel. Aqui, nesse caso, eu tenho que ter mais uma ainda, né? E aí, a partir dessas 2, eu consigo determinar a terceira. Então, tá. Então, essa aqui seria na representação de energia, que foi da onde a gente partiu, né? Só que eu posso inverter ela e obter na representação de entropia, né? E aí, na representação de entropia, eu vou ter um negócio assim, né? Aí eu vou ter um D de 1 de T, por causa que em vez de ser o dt, né? Na representação de entropia, eu tenho 1 de T, 1 sobre T, P sobre T e Mi sobre T, né? E troca o sinal aqui também, né? Menos... Qual que é o último N, né? Ok, então essa aqui seria na representação de entropia. Certo? Então, essas são as 2 equações. E aí é até colocado, né? Como é feita ali uma relação na seção 3.3, que é uma seção para sumarizar tudo isso aí, né? Então, o que é colocado ali, né? Basicamente é a estrutura da termodinâmica, tá? Na representação de energia, para ficar mais simples. Então, na representação de energia, uma relação fundamental, ela tem essa cara aqui, né? Vamos dizer assim, como é que eu posso escrever isso aqui? Isso é uma relação fundamental. Isso aqui seria não sei se é uma revisão, como é que eu coloco isso aqui? Um sumário mesmo, né? Um apanhado das coisas. Então, se ela é uma relação fundamental, como eu já falei, né? Esse cara aqui, e somente ele bom, na representação de energia, né? Esse cara aqui contém toda a informação do meu sistema físico. Do sistema termodinâmico, né? Certo? A partir de relações de operações sobre esse cara, né? Por exemplo, DU em relação a alguma outra coisa, né? DU-DS, DU-DV, DU-DMI, DU-DN, desculpa. Eu consigo obter as equações de estado, né? Então, e as equações de estado, para esse cara aqui, nessa representação, são essas caras aqui, ó. Então, eu vou obter uma T, que vai ser uma T de SVN, e pontinhos, na verdade, já que eu botei pontinhos, né? Eu vou ter uma P, que vai ser P de SVN. Uma Mi, que vai ser Mi de SVN. Tá, todas essas 3 são equações de estado para o meu sistema. Eu poderia ter mais aqui se eu tivesse mais parâmetros, tá? O sistema simples termina aqui. E aí, claro, eu posso escrever isso aqui como sendo notação molar, né? Se eu dividir todos os parâmetros para o N, que foi o que eu falei aqui antes. Então, aqui eu teria um T de Szinho, Vzinho. Aqui eu posso ter um P de Szinho, Vzinho. E aqui eu posso ter um Mi de Szinho, Vzinho. Ok? Eu só renormalizei aqui, eu diminuí, então, de T mais 1, a dependência para T, né? No nosso caso, de 3 para 2.
Ok? Então, esses caras aqui são as equações de estado, que vão dar as propriedades do meu sistema. As equações de estado do sistema termodinâmico, tá? Do nosso sistema de interesse, né? Se todas essas três são conhecidas, tá? Eu tenho toda, eu consigo recobrir a equação fundamental e eu tenho toda a informação do sistema. Agora, se eu conhecer duas, né? Eu saber todas essas três aqui equivale a eu conhecer uma relação fundamental que equivale ao saber toda a informação do meu sistema físico, que é o que a gente quer saber, a gente quer as informações do nosso sistema, né? Agora, por meio da equação de Gibbs do Ham aqui, ó, que é aquilo que eu já tinha falado várias aulas para você, né? Se eu conhecer duas delas, eu consigo obter a terceira e, portanto, eu consigo obter uma equação fundamental e ter toda a informação física do meu sistema. É isso que o Gibbs do Ham fala para nós, tá? Então, a menos de uma constante indeterminada aí, se eu usar Gibbs do Ham, duas delas, mais Gibbs do Ham, duas delas dessas aqui, né? Implicam a relação fundamental. E a relação fundamental, como vocês sabem, equivale ao saber toda a informação física do meu sistema. Claro que aqui provavelmente eu vou ter que integrar alguma coisa, porque a relação de Gibbs do Ham, ela é diferencial. Então, a menos de alguma constante, eu consigo obter, desculpa, toda a informação física do meu sistema termodinâmico. Tá certo? Muito bem. Alguém ia perguntar? Não. Muito bem. Também em alguns casos a gente pode integrar diretamente, tá? Essas equações aqui. Tipo a Gibbs do Ham, eu posso tentar integrar essa aqui, ou melhor, posso integrar diretamente essa aqui, né? Fazendo uso até da equação de Euler, né? Só que tem que tomar cuidado, que nem sempre, assim, às vezes pode ser, né, não é trivial essa integração, mas em alguns casos, sistemas simples, gases ideais, a gente consegue fazer isso, tá? Outra coisa, tá? É possível, né? Vejam que aqui eu tenho minha relação fundamental e ela é uma relação fundamental da energia interna em função da entropia, do volume e do número de partículas, tá? Todas variáveis extensivas, tá? Isso aí caracteriza uma relação fundamental. Agora, eu poderia tentar eliminar S daqui, tá? E obter, por exemplo, uma equação, tipo, eliminar, né? Partir de um cara assim, ó, SVN, e partir para um cara assim, S, por exemplo, T, VN, tá? Isso é perfeitamente possível de se fazer, tá? Só que esse cara aqui, ó, você tem que notar que esse cara aqui não é relação fundamental. A princípio, tá? Essa U aqui não é. Tá? A relação fundamental é a energia interna e a entropia. Tá? Mas é possível fazer isso, essas trocas. E aí, bom, você pode perceber isso aqui por causa que elas estão relacionadas, esses parâmetros aqui estão relacionados por diferenciais, que vai dar uma declividade de uma curva. Inclusive, aqui o autor, o Kahlen, analisa ele graficamente, e vocês conseguem perceber por que isso, você não vai conseguir ter uma relação fundamental, porque ele vai ficar indeterminado. Se eu for do caminho inverso, ele vai me dar uma família de relações aqui. Ok? De U para S, por exemplo. Tá? E aí, se eu tiver U para T, por exemplo, uma U para T, ela vai me dar uma declividade, certo? Por causa que vai estar relacionado com du ds, essa temperatura aqui. Né? Aqui T está relacionado com du ds, né? Então, num gráfico U por S, né, eu vou ter uma declividade. E aí, quando eu for voltar daqui para cá, desse gráfico U de T e para cá, eu vou ter uma família
de soluções que pode ter, por exemplo, a mesma declividade naquele ponto. Então, por isso que ela não fica totalmente determinada, né? Ok? Agora, partindo para aplicações, então, desse problema, dessas teorias todas, né? Nós temos o caso do gás ideal simples. Eu acho que todo mundo foi até lá, né? Vocês foram, o exemplo 3 vocês fizeram? O exemplo 3 é simples, né? É só meio que usar, inclusive ele faz por integração direta ali. Ele faz isso que eu falei aqui, né? De tentar integrar uma relação fundamental, no caso da entropia, eu acho, né? Ele tenta integrar o inverso dessa função aqui, né? Ops, cadê? Aqui. Que seria o S de U e V, né? A partir de duas equações de estado, né? Ele tem duas equações ali que relaciona PV com U, que relaciona temperatura com U, e aí consegue obter uma equação fundamental, uma relação fundamental. Mas vamos fazer isso para o caso do gás ideal aqui, que fica mais prático, né? Nosso exemplo, aqui, primeiro exemplo nosso. Um gás ideal clássico, né? Simples. Ok? Então, para o gás ideal, a gente já sabe lá, bom, física 2, né? Todo mundo já viu, né? PV igual a ou nRT, ou NKBT, como queiram, né? E U, que é a energia, né? Que partição de energia desse gás, é CNRT. E, na verdade, onde a gente tem a constante dos gases aqui nas duas equações, né? E esse C, que vai estar relacionado com a equipartição da energia, ele vai variar de acordo com a característica do nosso gás, né? Então, por exemplo, para gás monoatômico ideal, né? Esse C é 3 meios, né? Que é aquela equação conhecida, 3 meios de nRT. Mas eu posso ter outros tipos de gás, né? Isso pode variar, né? Então, por exemplo, para moléculas diatômicas, e não monoatômica, esse C aqui pode depender da temperatura. Então, ele pode ser, sei lá, ou 5 meios ou 7 meios, dependendo da região de temperatura onde a gente se encontra. Ok? Agora, essas duas equações aqui, que são equações de estado, né? São equações de estado do gás ideal, simples. Elas nos permitem, então, calcular uma relação fundamental, né? E aí a gente tem que fazer alguns cálculos, a gente consegue calcular a relação fundamental para um gás ideal simples, tá? E aí o que eu posso notar? Que a partir dessas aqui, ó, por exemplo, vamos trabalhar nesse cara aqui, ó, vamos tentar obter, vamos botar assim, permitem obter, né? Uma S, digamos, de UVN, assim, né? Ou U de SVN, mas vamos trabalhar aqui na representação de entropia. Ok? Então, na representação de entropia, eu vou precisar que as minhas equações de estado elas vão estar nessa forma aqui, por exemplo, 1 sobre T. Aí eu já inverto aqui, ó, 1 sobre T, a partir dessa equação aqui, dessa aqui que é mais fácil, ó, 1 sobre T, papá, vai ser que? Vai ser C, N, R sobre U. Ops, sobre U, não sobre C. Ok? Só invertir essa aqui, né? Ou seja, aqui ainda eu tenho um N, esse cara pode passar dividindo aqui, então isso aqui pode ficar ainda CR 1 sobre Uzinho aqui, que é a densidade de energia, né? Sim ou não? Sim, né? Agora, uma outra equação que eu posso obter na representação de entropia, minha equação de estado, a segunda, né?
Que esse cara aqui vai estar relacionado com o DSDU, né? Agora, o DSDV vai me dar uma relação para P sobre T. Na verdade, para menos ela, né? Ah, não. Na representação de entropia é mais, tá certo. Na energia que é menos. Então, P sobre T, eu posso obter daqui, né? P sobre T é NRV, não é isso? NR sobre V. NR sobre V. P, passa o T, pá, pum. Ou seja, aqui de novo, ó, o N vai poder vir para baixo aqui, eu vou ter um R, 1 sobre Vzinho. Ok? Então, a partir dessas duas equações aqui, ó, com a relação de Gibbs do Ham, né, a partir dessas duas equações, eu posso obter, a partir desses caras, ó, eu posso obter uma terceira equação para Mi. Na verdade, na representação de entropia, Mi sobre T, né? E esse cara aqui vai ser igual a um Mi sobre T de U e V, né? Ok? Vai ser uma função de U e V. Certo? Simplesmente, para obter isso, eu vou ter que integrar a equação de Gibbs do Ham. Que é esse cara aqui, ó. Ó, tá aqui ela, ó. Se eu integrar esse cara aqui, eu tenho uma relação para, na verdade, é esse cara aqui, né? Então, bom, divide tudo por N aí, e aqui vai ter um Vzinho, aqui vai ter um Uzinho, e aí eu vou ter um dmi sobre T, e vai ser igual a esse lado aqui, a esse cara aqui, ó. Então, se eu integrar esse cara aqui tudo, eu vou obter uma equação para mi sobre T, tá? E isso não é difícil de fazer, tá? E após isso, eu ainda posso substituir na equação de Euler, e aí obter uma equação fundamental. Né? Então tá, então vamos fazer isso. Tá, vamos fazer esse exercício aqui. Gibbs do Ham, então. Vamos fazer Gibbs do Ham. Gibbs do Ham é representação de entropia, lembre-se disso, né? Então, na representação de entropia, ela tem essa cara aqui, ó. Só que aí, nós já vamos fazer isso que eu falei, ó. Divide aqui, ó. Divide tudo por N, que aqui é zero, tanto faz, né? Então, eu vou ter um Vzinho aqui, uma densidade de volume, a densidade de energia aqui interna, tá? E isso tudo vai ser igual a dmi dt, tá? Que é exatamente o que vocês viram lá, né? Então, aqui eu vou ter um dmi sobre T. Isso é igual ao quê? U D1 sobre T mais Vzinho dp sobre T. Certo? Essa é a equação de Gibbs do Ham, na representação de energia, de entropia, desculpa. E já eliminamos uma variável também, né? Já fizemos aquela divisão pelo número de partículas, então a gente não tem mais esse N aqui, né? Ficou tudo em termos de densidade. Beleza. Então vamos integrar ela. Só que antes de integrar, ó, a gente sabe quanto vale esses caras, ó. Então aqui eles, ó. Sabe quanto vale? Então esse cara aqui vai ser igual ao quê? U. A derivada aqui vai ser uma derivada 1 sobre T, esse cara aqui, né? Então vai ser CR são constantes, então isso aqui vai ser CR. CR D de 1 sobre U mais V, e esse cara, o P sobre T só tem o R aqui, então é RD de 1 sobre V. Entenderam aqui a jogada? E agora, quanto é que é a derivada de 1 sobre U, gente? Não. Isso é integral. Na verdade, não é que isso aqui não é d dx, tá?
Não é integral, não, tô falando bobagem. Não é d dx, é d1 sobre u, ó. d1 sobre u vai fazer... tá. Pensava que era 1 sobre... Não é d dx, 1 sobre x dx, não é isso, né? D de 1 sobre u é isso aqui, é a mesma coisa aqui, ó. Então, deixa eu reescrever tudo aqui. O que eu estava fazendo? A equação de Gibbs to Ham, é esse cara aqui. E aí eu tinha lá, ó, tinha um U, tinha um CR que saiu para fora, e aqui, ó, era D de 1 sobre U, isso aqui é a mesma coisa que D, se eu fizer passa, né? U na menos 1. E aí, bom, tô fazendo passo a passo, vamos fazer meio pedestre aqui. VR vezes D, V na menos 1. Ok? Bem pedestre aqui. Então, quanto é que é a derivada de U na menos 1? Esse cara vai tombar, então vai ser menos U na menos 2 du, certo? Exatamente, então vai ser U CR, e aqui vai ser o quê? Menos U na menos 2 du, mais VR, aí, menos V na menos 2 dV. Ups. Tá? E aí, cara, esses caras aqui cancelam, ó. Esse aqui cancela com esse aqui também. E aí, no final das contas, o que eu tenho aqui é o quê? CR du sobre U, menos. E aqui menos também. Só um R dV sobre V. E aí você já vê como é que vai ser a solução, né? Agora, para obter a relação que eu quero, que é μ sobre T, eu preciso integrar esse cara aqui, né? Então, eu vou integrar desse lado de cá, integrar de μt aqui, desde um μt zero até um μ sobre T final. E aí, bom, aqui deveria ser linha, para ser bem sincero, né? Quando eu faço integral, e aqui também eu vou ter que integrar, então, esse cara que sai para fora da integral, vou ter uma integral de U0 a U, de du sobre U, menos R, uma integral de V0 a V, dV sobre V. Certo? E aí é simples, né? Agora sim eu tenho uma integral, ó, de 1 sobre U du. Agora eu tenho log. Mas antes eu tinha que chegar lá, né? Então esse cara aqui, ó, na verdade, esse cara aqui que eu chamei de μ0, esse cara vai ser a nossa constante que a gente não vai saber. E esses caras aqui, ó, são, como é que eu vou te dizer, densidade de energia e volumes de referência, digamos assim, né? Volume de referência. Enquanto que esse cara aqui vai entrar na constante. Então, o que a gente vai obter aqui é a relação aí que vocês estão vendo, né? μ sobre T menos o μ sobre T0. Aí eu vou ter essa integral que agora sim eu vou ter um log, né? Então, isso aqui menos CR log de U sobre U0 menos R log de V sobre V0. Ok? Beleza? Beleza mesmo? Agora vocês entenderam como é que chegou na equação 3.3, né? Então, a partir disso aqui, se eu substituir esse cara, né, e usar aqui a equação de Euler, Euler na representação de entropia, que ela tem essa cara aqui, deixa eu ver onde é que tá aqui, o que eu fiz antes. Essa cara aqui, ó. Essa aqui é Euler na representação de entropia, tá? Então agora eu vou substituir esses caras aqui, basicamente esse cara aqui, tá? Então o que eu tenho aqui para Euler na representação de entropia? Eu vou ter o que aqui? Eu vou ter um S é igual a... Bom, deixa eu botar aqui do lado, ó. Aqui, ó. S é igual a 1 sobre T. U mais P sobre T. V
menos mi sobre tn, mais pontinhos. E, bom, aqui eu não coloquei, mas eu posso dividir também, né? Então, aqui, se eu dividir tudo por n, esse cara aqui vai ficar uma densidade, aqui vai ficar um S densidade também, mas vamos deixar assim por enquanto. Então, esse 1 sobre t, eu sei quanto é que vale, tá? Eu acabei de mostrar, ele vale esse cara aqui, né? 1 sobre t é esse cara, desculpa, esse cara aqui, né? CR sobre U. Ok? Então, S aqui, vamos botar o N junto aqui, tá? Então, 1 sobre T, na verdade, é esse cara aqui, ó, CNR sobre U, vezes U, mais NR sobre V, vezes V, menos, agora sim, agora vem todo o Mi sobre T, ó. E Mi sobre T é esse cara aqui, né? Só que negativo ele, então... Bom, vamos colocar tudo aqui dentro. Menos, então aqui vai ser menos de novo. Bom, vou deixar esse aqui para o lado, vai ficar positivo, né? E depois negativo, então aqui vai ser Mi. E tem um N aí multiplicando tudo, né? Menos N, Mi sobre T0. Vai ser positivo para cá e o resto fica tudo negativo, tá certo. CR log de U sobre o 0 menos R log de V sobre V0. Ops. Ok? Agora, se a gente manipular esse cara aqui, usar propriedades aí, ó, não é difícil fazer isso, né? Vocês devem ter feito, né? Mas, na verdade, ó, esses caras aqui tudo cancelam, ó. O que mais? Esse cara aqui também já vai me dar uma constante no final das contas, porque lembra que esse cara aqui é o mi sobre t R, em 0, tá? É essa minha constante aqui, ó. Vai estar relacionada com a minha constante de integração, tá? Aqui melhorou? Ó, esse cara aqui, ó, ele está relacionado com a minha constante de integração aqui, ó. Meus limites, tá? Então, esse cara aqui, a dependência mesmo da função vai estar aqui, tá? Aqui também só vai ter constantes, ó, NR, CR, claro, sistema simples, não está trocando partícula nem nada e tal. Então, esse cara aqui, se vocês fizerem a conta, ó, vocês vão obter uma entropia que vai ter essa cara aqui, ó. NS0 mais NR log, e aí vai ter um grande log aí. Onde aqui eu voltei para as outras variáveis, tá? Então isso aqui seria U por N, N0 por N aqui, seria como se eu multiplicasse e dividisse por N aqui, tá? Vai dar na mesma. E aqui também. E aí vai aparecer um outro termo aqui, N sobre N0. Então esse cara aqui, e aí sobe, essas potências sempre vão poder subir, né? Aqui por causa do log, a propriedade do log aqui. Eu tenho esse log aqui, tem o V sobre V0, que aí não tem o C, né? No entanto, agora surgiu esse N sobre N0 que vem daqui, tá? Eu tenho os dois termos, e aí eu tenho C mais 1, inclusive. Menos C mais 1. Tá? E essa sim é uma equação fundamental. Tá aqui a equação fundamental do nosso gás ideal. Então essa aqui é uma S de U, V e N. Claro, e essa constante eu não coloquei aí, né? Mas a constante aqui, S0, vai estar relacionada com esses termos aqui, mais esse aqui, ó. Então S0... Cadê? S0 eu posso escrever como C mais 1R menos um Mi sobre T em 0. Essa vai ser a nossa constante, tá? Muito bem, então vimos como é que a gente pode usar as duas equações, tá? Que aí tá grande utilidade, eu acho que já responde as questões feitas lá no início da aula, né? Para que serve essas relações formais todas.
Mandar fotos usando. Sim, tem como mandar, sim. Tem como mandar. Vocês podem até corrigir todos os meus erros e tal. Na verdade, eu tenho que escanear, né? Eu não prometo assim, tipo, para hoje ainda. Mas eu mando. Então, esse foi um método, tá? De calcular usando as duas equações, tá? Tanto o Gibbs do Ham quanto o Euler. Só que tem outros modos de calcular isso. Seria a maneira alternativa aqui, ó, que é o que está feito aqui em seguida. Ó. O que seria a alternativa? Eu parti diretamente da representação de entropia, sem escrever Gibbs do Ham na representação de entropia, entendeu? Então, na representação de entropia, é como se eu pegasse a primeira lei, né? Vocês lembram disso, né? Inverte primeira lei, basicamente. Esse cara. E a primeira lei é isso aqui, ó. du é igual a TdS menos PdV mais μdn. Terminou a minha folha aqui. Você inverte esse cara, tá? Então, esse cara aqui vai ser que ds é igual a 1 sobre t du. É isso? 1 sobre t du mais ds mais p sobre t dv e menos mi sobre t dn. Certo? Agora, se eu pegar a forma molar desse cara, ó, dividir tudo por n, tá? Se eu dividir tudo por n, esse termo vai embora, né? Na forma polar, o que eu vou ter aqui é um ds é igual a 1 sobre t du mais p sobre t dv. E só, porque esse termo vai embora, tá? Que eu vou estar dividindo, eu vou estar normalizando pelo número de partículas, né? Esse Vzinho aqui é o Vzão dividido por N. Então, se dividir tudo por N aqui, esse termo perde o sentido. Então, na forma molar, e na representação de energia, a gente pode tentar integrar diretamente esse cara aqui e a gente vai ver que a gente vai ter uma forma parecida. Só que para isso eu vou precisar também do conhecimento do meu sistema, né? Então, o meu sistema, tá aqui ele, ó. Está me dizendo quanto é que vale 1 sobre T e P sobre T. E isso eu obtive a partir das equações de estado, tá? Do gás ideal. Então, 1 sobre T, ó, no nosso caso, vai ser o quê? Na forma aqui de molar, né? Vai ser CR sobre U. DU. Mais o P sobre T vai ser R sobre V. dV. Certo? Estão vendo isso? Estão vendo a carinha que apareceu aqui de novo, ó? Estão vendo isso aqui? O que vocês vão esperar disso aqui? Desse tipo de comportamento aqui? Porque, ó, isso aqui é uma variação, e aí eu quero obter uma função, né? Uma função de estado, uma relação fundamental, né? Que seria o nosso S aqui, né? Então, aqui, para obter o S, né, eu vou ter que integrar esse cara. Integral de ds, de S0 a S aqui. S', vamos colocar, né? E eu vou ter que integrar tudo isso aqui. dr, integral, de U0 a U, du sobre U, du' sobre linha, mais R, integral de V0 a V, dv' sobre dv' sobre V'. Ok? Então tá, então aqui eu vou ter um S, vai ser igual a S0, já passei para o outro lado aqui, que é diminuir, né, esse cara. E aí o que eu vou ter aqui, ó, é exatamente a solução, exatamente análoga ao que a gente obteve antes, ó. Então CR, comportamento aqui, o log de U sobre U0, né, mais R log de V sobre V0. Essa é a outra forma, você integra diretamente a sua representação, tanto a de entropia quanto poderia ser a de energia, tá? Aqui no caso a gente está usando a de entropia. Então, esse cara aqui também é um S de
U, V, né? E N também, que seja, né? Então, essas são as nossas duas equações, elas são análogas, tá? Esse cara aqui, ó. Tanto esse... Ups, droga. Tanto esse aqui quanto esse aqui. Elas são equações fundamentais, relações fundamentais para o gás ideal simples. Ok? Elas vão dar o comportamento do nosso gás ideal. Aí, bom, depois a gente pode passar para o caso seria o gás ideal, na verdade, multicomponente, né? Eu teria mais de um tipo de gás ideal simples, né? E aí, o que é observado, né? Esse aqui eu não vou muito além, na verdade. Não vou entrar em muitos detalhes aqui. Vamos ver se ele vai aparecer mais depois. Mas o que é observado aqui é que a forma, quando você tem multicomponente, a gente pode usar o que ficou conhecido como teorema de Gibbs, tá? Que é a entropia de mistura de gases ideais simples, né? Ela acaba sendo o somatório simples, tá? No caso de gás ideal, como é que eu vou dizer isso aqui? Como é que é o nome que eles chamam aqui? Gás ideal multicomponente. Tá, então, para multicomponente, ou seja, eu tenho mais de um tipo de gás ideal no mesmo sistema, tá? O que ficou conhecido como teorema de Gibbs, né? Ele vai me dizer que a entropia desses caras vai ser aditiva sobre esses tipos de moléculas, né? Então, basicamente aqui eu vou ter um somatório, ó. Somatório em J, N, J, S, J0, tá? Então, é o resultado anterior que a gente obteve para um gás, tá? Mais, aí eu tenho mais um outro somatório aqui, também em J, né? NJ, CJ, e aqui o comportamento comum, que é R, né? Constante dos gases, e o comportamento da temperatura, T sobre T0, mais somatório em J, NJ, R, e aqui um log em V. Ok? Então, bom, e essa seria uma das equações, né? A outra, a relação para energia, eu teria também o somatório. Então, somatório em J, NJ, CJ, RT. Então, vocês notem a diferença do gás ideal simples. Deixa eu ver onde é que estava a minha equação antes. Relações formais, gás ideal simples, está aqui. Olha a diferença aqui, ó. A minha entropia antes era só CNRT. Agora eu tenho que somar sobre o número de moléculas, né, ou de partículas aí do gás do tipo tal, de um tipo, né? Sei lá, digamos que eu tenho 2 tipos de gás. Então o J vai de 1 a 2, tá? Um tipo de gás é uma molécula e o outro é outro, multicomponente. Então, digamos que um seja monoatômico e o outro diatômico. Então eu vou ter que saber o número de moléculas do meu monoatômico e quanto é que vai valer o CJ. O CJ desse cara, para o monoatômico, eu já falei para vocês, né? Que era o valor 3,5. E aí, o diatômico, vamos dizer que é aquele na faixa de frequências que o CJ vai ser igual a 5,5. E eu tenho que saber o número de partículas. Então, esse cara vai ser aditivo, tá? E a entropia também vai ser aditiva em relação a essas partículas, a esses gases, ao tipo de gás, tá? Isso se eles ocuparem sozinhos o mesmo volume V e uma temperatura T fixa, tá? Então, a entropia, esse seria o teorema de Gibbs, né? A entropia de uma mistura de gás ideal é o somatório das entropias que cada gás teria se eles estivessem sozinho ocupando um volume V, tá? A uma temperatura T.
Ok? Isso é o que tem a ver com, aqui, na verdade, matematicamente, né? Que a gente pode escrever essas duas equações aqui como teorema de Gibbs. E ele vai estar relacionado com a mistura, né? Mistura de gás. Mistura. Então, esse cara aqui é a entropia de mistura. Então, para quem já fez estatística, sabe que pode acontecer uns probleminhas aí, tá? Em relação a essa entropia de mistura. E aí, bom, tem toda uma construção aí a respeito dessa entropia aí, que o cara mostra como é que você poderia separar em containers para tentar explicar isso aí, tá? Eu não vou entrar em detalhes disso, mas se vocês tiverem dúvidas, vocês podem trazer, a gente pode discutir mais, né? Na verdade, a entropia de mistura é quando a gente separa esse último termo aqui, ó. Posso separar esse último termo aqui num N, tá? Um N conhecido, mais um termo que seria do outro gás, tá? Então, aqui estaria a entropia de mistura que a gente fala. Porque a entropia de mistura é sempre a diferença, na verdade, das entropias dos dois tipos de gases que eu vou ter no sistema, né? E isso pode introduzir alguns problemas, né? Que eu acho que não sei se a gente vai discutir nessa disciplina, mas quem já fez estatística sabe do que eu estou falando. Eu não vou dar spoiler aqui, senão o pessoal que não fez ainda vai ficar chateado. Depois não vai querer fazer e tal, né? Certo, gente? Dúvidas aqui? Dúvidas nos livros, nos problemas? Vocês estão fazendo os problemas? Fizeram os exemplos lá? Esse exemplo 3 eu acho que eu vou botar lá também, né? Sempre é bom botar os exemplos. E aqui, na verdade, vocês vejam que, seguindo aqui, eu não estou com o restante do material aí, mas a gente fez uma aplicação, né? Que é o gás ideal simples. E depois disso, que tipo de aplicação nós temos? O gás ideal, o fluido ideal de Van der Waals, tá? Que vai ser alguma modificaçãozinha aí, tá? Dos gases ideais, mais ou menos, o Van der Waals é quando você está tratando, na verdade, gases reais. Porque o que são? Eu esqueci de falar isso, né? O que são gases ideais? Eu podia ter falado mais isso. O que vocês entendem por gases ideais? Vamos lá. Algo ideal, algo que, enfim, eu consigo ter controle, né, sobre ele, eu consigo trabalhar ele com um certo controle, entre aspas. Enfim, algo que eu... enfim, mais ou menos isso. Mais alguém? Sabe que os gases ideais também são chamados de gases rarefeitos. Certo? E o que a gente quer entender por gases? O que vocês entendem por algo que é rarefeito? Tem a ver com pressão, né? Com pressão também, Imagina que você está lá no alto da montanha, né? Você está lá em La Paz, difícil de respirar. Também, mas por que é difícil de respirar? Porque ele está rarefeito, e se a gente pensar mecanicamente no nosso sistema, na descrição, é como se as moleculinhas desse gás, por exemplo, elas estivessem meio que longes uma da outra, tá? Devido até à ausência de pressão e tal, né? Então, os gases ideais, também chamados de gases rarefeitos, são aqueles onde praticamente a gente pode ignorar a interação mútua entre eles. Teria uma reação de potencial aqui entre as partículas. Claro, aqui eu só estou desenhando duas, tá? Duas partículas, tá? Então, os gases ideais é como se esse termo V aqui V, ele vai a zero, digamos assim. Então, basicamente, o que eles têm é um componente cinético na energia. A energia deles vai estar associada com as suas velocidades, o seu movimento, sua agitação. Mas não entre a interação,
tá? Eles não ficam se chocando, aquela questão de colisões e tal, papapá. Não vai ser algo tão fundamental para gases ideais, a gente meio que ignora isso. E você pode tratar bem dos seus sistemas assim. Ao passo que os gases reais, não. Os gases reais eu vou ter que incluir essa interação entre os caras. Sei lá, vamos dizer que seja colombiana. Eles vão interagir em relação à sua interação colombiana, a sua carga eletrostática, né? Sua carga elétrica. Então, eu tenho um outro termo aqui que eu vou ter que incluir, tá? E isso é a ideia dos gases reais. E aí tem uma modelagem feita pelo Van der Waals, que a gente vai ver para fluidos, aí vocês vão discutir isso aí na aula que vem, a gente vai terminar de estudar. Depois, olha aqui, ó, tem até uma parte aqui de radiação de Stefan Boltzmann, olha que legal, estamos chegando. Quem é que está fazendo Moderna 1 aí? Levanta a mão. Ninguém? Ih, caramba, então a gente tem que pular essa parte. Quem que já fez Física 4, então? Porque aí, e aí, por último, tem um material elástico. Esse é legal de ver, tá? Vamos ver. Que é o material elástico. Vamos ver coisa de elasticidade. O material elástico é bacana, a gente relaciona até com aquelas coisas que via lá em Física 2, né? Que é mais, basicamente o final da mecânica, tem aqueles módulos de Young, lembra? O módulo volumétrico, depende do tipo de ação que você faz no material, né? Só que aqui a gente vai tentar tratar do ponto de vista da termodinâmica desses caras. E tem até o sistema magnético, olha, a próxima aula promete, hein? Próxima aula promete. Materiais magnéticos. Depois tem algumas relações específicas, calcular calores específicos. Tá bacana. Ok? E aí, a gente vai... A ideia é aplicar sistemas simples, tá? A gente já viu o gás ideal e estendemos para a ideia de gases ideais de mais de uma componente, falando dessa ideia do teorema de Gibbs, né? Que as entropias vão ser aditivas aqui. E que aí pode aparecer, vai ter essa relação da entropia de mistura, que pode até dar problemas, dependendo de como é que você trata o seu sistema. Ok? Dúvidas sobre isso aqui? Então, tá tranquilo? Então, tá bom. Então, é isso aí, gente. Façam isso. E o PCC, hein? Vocês já estão olhando? Eu pensei em um tema, né? Inclusive, o senhor acabou até dando uma dica quando o senhor solicitou para a gente fazer aquele experimento lá. Vocês fizeram? Você fez? Aí eu vi a lei que está envolvida naquilo, né? E justamente isso que eu vou estudar e pretendo fazer alguma coisa com isso aí. Sim, também fiz o experimento. Interessante. Muito bem. Os outros demais, ninguém pensou em nada ainda do PCC? Pode falar, gente. Semana que vem é o último dia, né? Você tem que enviar até o dia 1º, é isso? Não lembro. Eu marquei aqui, eu acho. Até o dia 1º. Mas o meio de informar o tema por e-mail ou lá na sala? Tanto faz, pode ser por e-mail, pode ser lá na sala, porque daí eu já vou fazer uma planilha já com esse tema deixar delimitado, tá? Que aí a gente pode ir fazendo discussões ao longo do semestre. Aí. Vocês vão tirando um tempinho para estudar cada pouco, né? E aí depois eu
Hoje eu iria selecionar os temas. Isso foi uma pergunta ou uma afirmação, Juliana? Acho que foi uma afirmação, né? Não, sem problema. Só quero que vocês vão pensando nisso, que aí para me trazer até a próxima semana para a gente meio que definir, né? E aí, a partir daí, a gente pode ir discutindo. Você, professor, pesquisei isso aqui, acho que assim, assado, paraná, né? Dá pra fazer isso. A gente pode ir discutindo. Beleza? Nossa, Beleza, como vocês estão professor. quietos, gente. Leidenfrost, esse é bacana esse aí. Leidenfrost. Então tá, gente. Acho que era isso, né? Vocês façam isso, façam as listas, porque agora eu já vou postar, na verdade, o que vai ser a sequência desse capítulo, como a gente separou em 2, né? A ideia era, eu não sei quem é que entregou, foi bem poucos que entregaram, né? Vocês têm que fazer isso aí, estudo prévio. Foi só até essa parte do gás ideal, tá? A solicitação era essa. Pode falar, Otávio. Ei, caiu. Então, a próxima aula a gente vai dar seguimento.